Capítulo 29. Tia Lude, me ajude a abrir para pegar o brinquedo. Eu vi a moça na TV falando que pode ser uma boneca ou uma bolsinha de moedas. Claro, querida, dê-me aqui, disse Lúcia, voltando-se para a menina. Se for boneca, é minha. Se for bolsinha, é sua. Combinado? Lúcia sempre se divertia com Sofia por perto. Ela não parava de falar um minuto, deixando todos ao redor com fortes enxaquecas. Combinado. Eu estou mesmo precisando de um porta-moeda novo. Comentou ao desfazer o laço que envolvia o ovo de Páscoa. Mas o acordo não era que precisava comer todo o almoço para ganhar chocolate? Disse Beatriz, retornando da cozinha, trazendo uma travessa com merengue e um pote de sorvete de creme. O papai falou que se ficasse um pouquinho no prato não teria problema, não é mesmo, tia Lude? É isso mesmo, Bia. Houve uma renegociação na sua ausência. E eu sou testemunha de que a Sofia está falando a verdade. Aquele monte de arroz com batatas e ervilhas naquele prato de princesas não me parece ser apenas um pouquinho. E cadê o seu pai por falar nisso? Estou bem aqui, querida, respondeu Sérgio, sorrindo ao voltar da sala de estar com o telefone na mão. Eu fui atender uma ligação do seu irmão. Mas qual o problema agora do que estou sendo acusado? Lúcia riu da expressão engraçada de Sérgio, seguida por Bi e depois Sofia. Amiga, releva, só dessa vez. Hoje é dia de comer muito chocolate, pouca comida, e isso acontece somente uma vez por ano. Você sempre favorecendo esses dois. Quero ver quando for mãe e tiver que manter uma postura firme mesmo contra a vontade. Não é fácil ser sempre a malvada da história. Não se culpe, amor. O papel de bruxa má lhe cai muito bem, comentou Sérgio para provocá-la. E conseguiu porque automaticamente Beatriz jogou o guardanapo de pano em seu rosto, fazendo com que todos gargalhassem. O que vai querer, merengue ou sorvete? Perguntou a Lúcia enquanto controlava o riso. Um pouco dos dois, respondeu descontraída. Ela sempre se sentira muito bem na companhia deles e admirava a maneira com que levavam o relacionamento. Sérgio, com seu jeito mais fanfarrão, conseguia dar uma amenizada no temperamento forte de Beatriz, deixando-a muitas vezes desconcertada. Era notório que existia respeito, cumplicidade e amor envolvendo aquela união, um tipo de relacionamento que Lúcia gostaria de ter com Toran se algum dia viessem a ficar juntos. Enquanto os observava, lembrou que sua mãe sempre lhe dizia que enquanto um conseguisse rir das piadas do outro é porque ainda existia amor no relacionamento. Beatriz olhou-a de um jeito intrigante, mas a atenção se voltou para a filha, que pulava no mesmo lugar, felicíssima por ter achado a boneca dentro do ovo. Ganhei, ganhei! Mamãe, eu posso subir até o quarto para brincar? Pode sim, filha. Assim eu consigo ficar um pouco sozinha com a minha amiga. Acho que também fui excluído da conversa, mas sobreviverei a mais este abandono, pontuou Sérgio, ao se levantar apressadamente com a tigela de sorvete na mão, louco para assistir ao canal de esportes preferido. Assim que terminarmos, tomaremos um café no terraço, que tal? Obrigada, mas dessa vez não vou aceitar. Eu quase não tenho tomado mais café. Sei, comer mais doces e evitar o café. Por acaso você está mudando os seus hábitos alimentares? Será algum truque para ficar bela por mais tempo que não quer me contar? Lúcia riu do jeito dela. Você não muda mesmo, está sempre desconfiada, achando que eu estou escondendo algo. E não está? Disse com um tom de voz mais sério daquela vez. Lúcia simplesmente abaixou a cabeça e, com movimentos vagarosos, limpou a boca com o guardanapo de pano que estava sobre o colo. Quando ergueu novamente os olhos, se dirigiu a ela com voz firme.
Eu esperava mesmo que houvesse algum tipo de interrogatório quando aceitei o convite. Então, o que quer saber? Que tal reformular esta pergunta para: o que você quer me contar? Rebateu Bia, deixando-a sem escapatória. É claro que não poderia expor toda a situação, mas, se fosse cautelosa, conseguiria colocá-la a par de alguns fatos. Ela sempre fora uma grande amiga. E mesmo que a vida as separasse por um tempo, Lúcia sabia que Bia estaria sempre pronta para oferecer um ombro amigo, se precisasse. Eu devo isso a ela, refletiu, ao analisar a melhor maneira de falar. Irei por partes e tentarei resumir ao máximo para que não fique cansativo. E não preciso dizer que conto com o silêncio, com o seu silêncio, já que vou falar sobre assuntos muito particulares. Sabe que pode confiar. Lúcia respirou profundamente antes de prosseguir. Eu fui adotada quando era bebê. Pouquíssimas pessoas sabem, pois nunca gostei de comentar sobre isso. Recentemente fui informada de que tenho um avô materno e que ele quer muito me conhecer. A pessoa que ajudou o meu avô a me encontrar você já conhece. Henrique? Sim, ele mesmo. Quando soube deste fato, fiquei muito brava e me recusei a acreditar que fosse verdade. Lembra que falei que tínhamos brigado? Então, foi esse o motivo. Só que a raiva passou e sinto necessidade de saber de onde venho e quem são essas pessoas que me procuram. É complicado até mesmo para eu entender que sentimento é esse, mas passei todos esses anos em busca de respostas para os meus questionamentos e agora tenho a chance de descobrir o que realmente aconteceu com os meus pais e com a minha outra família. Por isso que está se desligando da empresa? Como soube? Eu tenho um grande defeito. Avalio as pessoas que estão ao meu redor. Observo os olhares sendo desviados, a linguagem não verbalizada e depois analiso tudo. Não sei porque ainda me surpreendo, já que é praticamente impossível esconder alguma coisa de você. Parou apenas para tomar um gole d'água. Eu já conversei com o Antônio e ficarei até o final do mês. Como não sei o que vou encontrar e nem por quanto tempo me ausentarei, acho que é mais honesto de minha parte me demitir. Henrique me ajudará no que for preciso. E por falar nele, você já contou? Disse sorrindo. Lúcia engoliu em seco antes de responder. Será que devo perguntar ao que está se referindo? Nem perca seu tempo, então. Ele sabe ou não sabe sobre o bebê? Eu estou começando a achar que você é uma bruxa disfarçada de melhor amiga. E eu estou começando a achar que você é de outra galáxia, por viver meio que no mundo da lua. Falou de um jeito brincalhão, mas o suficiente para que Lúcia se engasgasse com a água que estava bebendo. Como pôde pensar que iria conseguir esconder de mim algo tão nítido e tão ofuscante quanto sua gravidez? Esqueceu que sou mãe, que já passei por uma gestação e sei tudo o que pode acontecer? Eu engordei tanto assim? Perguntou preocupada. Nenhum grama, mas o brilho diferente nos seus olhos, a ausência do café e a vontade de comer doces são evidências fortíssimas. Entretanto, você ainda não respondeu à minha pergunta. Não quero contar por telefone ou mandar uma mensagem, avisando que vai ser papai em breve. Eu prefiro pessoalmente, se é que me entende, falou meio sem graça. Também acho mais viável. E você está feliz? Com a gravidez, sim. É evidente que para alguém que não tinha planos de ter um filho, tudo fica mais complicado. E confesso que me apavorei quando soube. Agora, em relação à minha nova família, eu me encontro mais apreensiva do que propriamente feliz, mas me sinto fortalecida para encarar qualquer situação que venha a me confrontar. As mãos acariciaram o ventre ao falar. Parece loucura, mas percebo que muito desta energia é ele que está me passando. Tão pequenininho e tão importante para mim. É bom ouvir isso de você, mas será que é mesmo necessário deixar tudo que já conquistou? Quem sabe não existe um meio termo, agora que sua carreira está deslanchando, talvez esteja me precipitando, não é isso? Bia limitou-se a mexer a cabeça num gesto afirmativo.
Eu também já me fiz essa pergunta várias vezes, mas não tem como ser diferente. O meu avô sofreu muito com a morte da minha mãe biológica e agora que se encontra bem idoso, quero ter disponibilidade para poder usufruir o máximo de tempo que puder ao seu lado. Se eu vou ou não me arrepender desta atitude, isso somente o tempo dirá, desabafou Lúcia. Enfim, estou seguindo o meu coração. Finalizou com um leve sorriso. Beatriz, procurando disfarçar os olhos marejados, se aproximou de Lúcia, que também se levantou e a abraçou com um carinho que somente uma verdadeira amiga poderia demonstrar. A saudade já batia forte, mas pelo menos agora se sentia aliviada ao saber os reais motivos de ela partir. E eu vou ficar aqui torcendo para que dê tudo certo com a sua nova família e principalmente que você e Henrique se acertem e sejam muito felizes com a chegada desse bebê. Eu também confesso que fico gelada só de pensar qual será a reação dele. Se não me falha a memória, a última vez que o flagrei olhando para você, eu quase perdi o fôlego, a razão. E por pouco aquele olhar não provocou um incêndio de tão intenso e desumano que foi. Então, sendo assim, acho que ele vai gostar da novidade. Comentou num tom mais divertido. Lúcia riu por conta do alívio que estava sentindo naquele instante. Você não existe mesmo. Sentirei saudades das nossas conversas e dos seus sábios conselhos, falou ao abraçá-la. E quando se organizar por lá, entre em contato, pois estarei ansiosa para saber todos os detalhes, cobrou-lhe Bia. Lúcia voltou a ficar de frente para ela antes de prosseguir. Talvez eu demore um pouco para dar notícias, mas assim que for possível farei. Agora preciso ir, pois fiquei de passar na casa da Silvana para cumprimentá-la pelo aniversário. Eu vou me despedir de Sofia, você me acompanha? Eu vou somente para te empurrar, caso não consiga subir todos os degraus. Não esqueça que agora você necessita de cuidados especiais. O sorriso no rosto de Bia denunciou a real intenção de irritar Lúcia. Pode parar de me provocar que não vai conseguir, sua boba. Ler sempre fora o seu maior vício. Um hábito que se iniciara na infância, quando teve acesso ao cantinho da leitura do abrigo que frequentava. Revistas, livros infantis e infanto-juvenis de segunda mão e muitos gibis ficavam expostos numa prateleira feita com tábuas velhas e pregos enferrujados. Sempre que acompanhava a mãe ao trabalho, permanecia horas entretida naquele mundo encantador, feito de palavras e figuras, de princesa a bruxa, de menina pobre a rainha, ou de espiã a fugitiva. Ela vivenciava cada personagem que conhecia. Lúcia tinha verdadeira paixão por livros e recordava com carinho o dia em que fizera 11 anos e a mãe a presenteara com um dos livros da coleção de Monteiro Lobato, intitulado Reinações de Narizinho, adquirido num dos sebos da cidade. Sem dúvida, foi um dos melhores presentes que recebeu na vida. Com o passar dos anos, o gosto literário foi se modificando, passando por diversos autores nacionais e estrangeiros. E sempre que sobrava algum tempo, geralmente nos fins de semana, quando não tinha nada programado para fazer, ela costumava passar horas se deixando levar pelo enredo, pelos enredos das histórias. No dia a dia, infelizmente, a agitação e a correria a deixavam sem tempo. E ela se contentava com os míseros minutinhos que antecediam o sono, os preciosos momentos em que ninguém, em sã consciência, iria telefonar ou importunar com alguma visita inesperada, para se deleitar com os grandes mistérios e romances policiais embaixo dos lençóis macios. O murmurinho abafado das ruas vizinhas, o som das folhagens se movimentando com a brisa noturna,
Associados à meia-luz vinda do abajur, eram as ferramentas que lhe permitiam se desconectar da realidade para viajar dentro daquelas infinidades de páginas, instigando a própria imaginação. E foi naquele momento de puro relaxamento, àquela hora do dia em que se encontrava inteiramente à vontade, distante de quaisquer cobranças ou obrigações, que foi surpreendida com o som estridente da campainha. Ah, não, isso só pode ser um pesadelo, pensou, fechando o livro com força, antes de se levantar da cama e vestir um hobby. Ainda relutante, aguardou um tempo para ver se a pessoa não esperada desistia e ia embora. Porém, não passaram 20 segundos e a campainha tocou novamente. Depois de um dia agitado na empresa, sem parar um minuto sequer, tudo o que eu faria era ficar quieta, sem ver ninguém. Quem é? Perguntou bem próxima à porta, depois que não conseguiu visualizar com clareza pelo olho mágico. Sou eu, Mariana, respondeu a vizinha, do outro lado. Assim que destrancou a porta, Lúcia se plantou bem na sua frente e esboçou um sorriso apagado, denunciando claramente o seu descontentamento por estar sendo incomodada àquela hora. Mas foi óbvio que a visitante nem percebeu. Olá, vizinha! O que aconteceu com seus vasos e enfeites que ficavam aqui no corredor? Não me diga que foram destruídos no dia da tempestade. Ah, deixe isso para lá. Você não vai acreditar. Eu acabei de chegar de São Paulo e vim correndo contar a loucura que fiz. A respiração ofegante deixava claro se tratar de uma emergência. Eu comprei um carro. Nem acredito que me endividei pelos próximos 36 meses, concluiu eufórica ao se espalhar pelo sofá. Mariana era o tipo de pessoa que não precisava de convite para entrar e nem de um interlocutor para se comunicar, pois se deixassem, ela mesma perguntava e respondia ao mesmo tempo. Quando começava a falar, não parava mais. Quem a via não acreditava que por trás daquela carinha angelical e daquele corpo magro e franzino se escondia alguém desprovida de qualquer discrição e apreço. A advogada em tempo integral, aos 32 anos, vivia reclamando da falta de sorte no amor. Impulsiva, independente e muito inconsequente, Mariana já tinha passado por 2 relacionamentos duradouros, porém desgastantes, e por tantos outros sem grandes consequências. Às vezes, alguns amigos mais próximos diziam que ela trocava de namorado como trocava de roupa. Mas, ao invés de responder rispidamente às provocações, naquelas horas apenas soltava uma gostosa gargalhada, acendia um cigarro e simplesmente dizia que estava à procura do homem ideal. Ela conhecia todos os moradores do condomínio, e se acontecesse de algum morador encontrá-la no elevador, adeus sossego. Mariana era capaz de ficar horas conversando com a pessoa sobre qualquer assunto. A sorte de Lúcia era que ela estava sempre viajando para vários estados, uma vez que dava assessoria jurídica a 2 empresas de grande porte, com filiais em todo o Brasil. Lúcia jamais se esqueceu do dia em que se mudara para lá. Foi hilário vê-la passar entre os vários caixotes espalhados pela sala, equilibrando numa das mãos uma enorme travessa com uns sanduíches de queijo, enquanto na outra levava uma garrafa térmica cheia de café e alguns copos descartáveis. E mesmo naquele momento em que necessitava de muita concentração e um bom controle corporal, Mariana não parou de falar um instante sequer. Daquele dia em diante, Lúcia pressentiu que suas noites tranquilas estavam ameaçadas. Às vezes eu me pergunto se ela é assim também, quando está advogando ou aconselhando algum cliente. Espero que não. Talvez essa necessidade de falar sem parar seja por conta de morar sozinha e não ter ninguém para ouvi-la, pensou, enquanto a amiga prosseguia com a ladainha. Já passava das 23h30,
quando ela resolveu ir embora, apesar das várias tentativas de Lúcia de demonstrar o quanto estava cansada, bocejando e piscando sem parar. Mas, como tudo que é bom dura pouco, Lúcia mal atravessara a porta do quarto quando ouviu duas batidas na porta. Meu Deus, o que ela quer agora? O que será que esqueceu desta vez? Pensou, bufando ao acender novamente as luzes da sala e se dirigir à porta de entrada com passos firmes. Mas, assim que abriu a porta, os olhos verdes focaram outra pessoa. Por alguns instantes o silêncio pairou entre elas e instintivamente passaram a se medir com os olhos. Lúcia nunca a tinha visto, mas as apresentações naquele momento eram totalmente desnecessárias. Tão logo saiu do estado inerte, ficou em posição de alerta e, sem pensar, desviou rapidamente os olhos dos dela. A última coisa que queria era participar de uma sessão de hipnose. Também se preocupou em ter certeza de que sua marca estava bem escondida atrás do seu cabelo. Qualquer deslize poderia ser fatal para seus planos. Posso entrar? Seu tom era monótono e gélido. É claro que a vontade de Lúcia era de responder um sonoro não e depois virar as costas e voltar para a sua leitura. Mas era consciente de que nada impediria aquela mulher de entrar em sua casa. Por fim, respirou fundo e deu passagem para aquela criatura altíssima e magra. Sorai indiscretamente avaliou de cima a baixo, como se estivesse comprando uma mercadoria ou analisando um experimento. Em seguida entrou. Acho que cheguei um pouco tarde para uma visita, então queira me desculpar. Confesso que tenho dificuldade em me enquadrar nos horários padrões, nos quais vocês se baseiam para viver. Considero entediante. Discordo. O dia a dia fica mais organizado quando fazemos desse jeito. É só uma questão de se acostumar. A voz saiu tão firme e clara que até estranhou. Podemos dispensar as apresentações, não é mesmo? E apontando para o sofá complementou, posso me sentar? Como quiser, contanto que seja breve. Já deve saber que costuma acordar cedo para trabalhar. Disse, se distanciando da visitante. Se não me falha a memória, você é graduada em engenharia mecânica, não é mesmo? Interessante. Podemos ir direto ao assunto? Sorai sorriu de um jeito nada amigável. Para uma simples terráquea, você é bem destemida e confiante. Foram essas as qualidades que tanto conquistaram Torã, além da beleza? Os relatórios aos quais você teve acesso de forma ilegal não foram suficientes para me avaliar? Achei que estava satisfeita com a sua proeza de conseguir afastá-lo de mim. Contra-atacou calmamente, desviando os olhos sempre que possível. Soraya ergueu levemente uma das sobrancelhas, ao se surpreender com a maneira de Lúcia falar. Para alguém que se manteve distante, você está bem informada, mas no momento não me prenderei a esse detalhe, pois desconfio que exista outra pessoa envolvida nesta história. Quanta esperteza! Pensou Lúcia muito irritada, mas pronta para responder a qualquer insolência. Agora que a agitação dos primeiros sãs da minha coordenação passou, eu comecei a me questionar sobre duas coisas. Primeiramente, como foi que ele caiu num erro tão bobo e primário ao manter um relacionamento com uma terráquea? Em se tratando de Torã, isso é quase inadmissível. E a segunda questão, que é tão relevante quanto a primeira, se resume na sua personalidade forte, não combinar nem um pouco com a reação de total submissão que ele demonstrou antes de partir. A não ser que valha muito a pena o que estiver em jogo, e foi exatamente isso que vim fazer aqui, conhecer melhor com quem estou lidando. Já não conseguiu o que queria? Estar no cargo que ele ocupava não foi o bastante? Você pode estar com raiva agora, mas fiz um grande favor aos dois, e principalmente a ele. Assim que conseguir ser o mais novo comandante das forças aeroespaciais, ele vai precisar de alguém que o conheça bastante, para estar ao seu lado, e esta pessoa já existe. Torã apenas passou um tempo com você.
Ele sabia que não permitiriam a sua entrada em Artânia. Eu só antecipei um pouco o desligamento totalmente previsível de vocês, argumentou, aproximando-se com 2 passadas largas e parando apenas a alguns centímetros de distância. Eu posso resolver sua dor, fazendo-a esquecer tudo o que aconteceu, algo que ele já deveria ter feito. Lúcia sabia que Soraya atacava com as armas que tinha disponíveis, mas mesmo assim sentiu um aperto no peito, um pavor, por não saber se seria aceito ou não entre eles, e se a presença dela realmente atrapalhasse Torã. Imediatamente voltou a se manter firme, evitando olhar para os olhos dela, como ele próprio orientara. Assim que percebeu uma sutil linha se enrugando na fronte daquela estátua de gelo, instantaneamente soube do que se tratava. No momento, meus pensamentos estão fechados para balanço, volte outra hora, falou ironicamente. Lúcia viu a expressão de Soraya mudar radicalmente, endurecendo os traços e provocando uma onda de frio por toda a sala. Que absurdo é esse? O que está acontecendo? Lúcia, se sentindo cansada, esgotada e com a cabeça cheia de problemas para resolver, não pensou 2 vezes antes de colocar um ponto final naquela situação ridícula de ficar dando satisfação para uma estranha. Como se já não bastasse ter que se expor para Torã e Zomar, ainda tinha que lidar com aquela criatura parada na frente dela, exigindo respostas que não queria dar. Mas, em vez de recuar, deu um passo à frente, deixando claro que não tinha sido intimidada por ela. Lúcia se sentia mais fortalecida internamente, e um leve palpite lhe dizia que não poderia ser hipnotizada por Soraya, por causa da ação bloqueadora da gestação. Acho que você não pesquisou o bastante sobre mim, que pena. Se eu não consegui saber mais sobre você, foi porque ele apagou todos os arquivos e queimou os relatórios que estavam em pastas. Pode ter certeza de que eu teria descoberto tudo, se tivesse oportunidade. O seu tempo aqui se esgotou e nossa conversa acabou. Você pode fazer o favor de se retirar agora? Soraya, apesar da prepotência, deixou transparecer em alguns movimentos um grande desconforto. Era óbvio que não esperava que aquele encontro se tornasse um confronto, até mesmo porque sua adversária era uma simples terráquea. Esboçou um sorriso para lá de ameaçador, tentando intimidá-la, uma tática que sempre funcionava. Acho que você não está em condições de ditar as regras aqui. Então, pense muito bem antes de se dirigir a mim desta maneira. Ou Torã não contou que somos uma raça um pouquinho mais desenvolvida e, portanto, mais poderosa que a sua. Mas você tem razão. Terminaremos essa conversa num outro momento. Tenho assuntos pendentes para resolver agora. Eu tenho certeza de que não faltarão oportunidades de retomarmos nosso bate-papo. Agora, se me der licença, a porta da rua é serventia da casa. Não se iluda, menina. Torã não foi, não é. E nunca será de ninguém. E ele se preparou muito bem para isso. Saia. Os olhos ferozes se estreitaram antes de responder. Tem algo estranho em você que a faz se mostrar tão confiante, e eu descobrirei o que é. Eu vim aqui pensando em encontrar uma simples terráquea e me surpreendi. Mas não demorará muito para que eu descubra toda a verdade. Eu estava certa ao pensar que Torã não se envolveria com qualquer uma, até mais Lúcia. Em seguida se retirou. Lúcia correu para trancar a porta como se aquilo a ajudasse a se proteger. Assustada, mas radiante. Era assim que estava se sentindo. Automaticamente passou a mão pela barriga, feliz da vida por tê-lo junto a ela, fonte de energia, de força, o protetor e escudo mental dela. Nós dois somos invencíveis, meu amorzinho, falou sorrindo para o ventre levemente abaulado. Falta tão pouco agora. Preciso que a autorização saia logo. Zomar disse que estava tudo caminhando rapidamente, depois que o meu avô interferiu um pouquinho.
E com Sorai na minha sombra, precisarei urgente desta cidadania. Se é que o termo correto é esse, pensou, ao retornar ao quarto.